Também vai estar nessa maratona é Lorival Santana, que me acompanha agora numa entrevista ainda sobre a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos com o diplomata e ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Muito boa noite, Rubens, embaixador. Seja muito bem-vindo ao Jornal da CNN. Boa noite, Carol. Boa noite, Lorival. Bem, embaixador, eu começo a nossa conversa com uma visão mais ampla sobre o que está em jogo nessas eleições nos Estados Unidos. Será a primeira vez que os americanos vão às urnas desde a invasão do Capitólio. E é a primeira vez que cerca de 300 candidatos negam o resultado das últimas eleições. Esses dois fatores tornam esse pleito mais simbólico e um tanto desafiador? Eu acho que é muito desafiador e muito simbólico, porque vai medir a força do Biden e vai medir também a força do Trump, do antigo presidente Trump, porque ele também quer ser candidato, anunciou praticamente que vai se lançar candidato, e essa eleição vai refletir a divisão que existe no país, né? Uma divisão muito profunda, que foi acentuada nesses últimos meses pela situação da economia, pela guerra da Ucrânia. Tudo isso deixa a sociedade americana numa grande incerteza. Vamos ver como é que vai se refletir isso na eleição. As projeções até aqui indicam uma mudança na Câmara com a maioria republicana, mas no Senado ninguém se arrisca a dar nenhuma projeção. Ainda é uma situação muito incerta. Lorival? Rubens, você foi embaixador em Washington entre 99 e 2004, ou seja, você viveu uma transição ali de governo, né, entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, não é isso? E então você tem uma experiência interessante para dizer, agora que a gente tem uma mudança de governo de novo no Brasil, uma mudança provavelmente uma mudança de comando do Congresso nos Estados Unidos. O que é permanente nas relações Brasil-Estados Unidos e o que muda com essas alternâncias de poder, digamos assim? Olha, na eleição de 2002, o Lula passou a ter uma excelente relação com o Bush, por incrível que pareça, né? Eram dois opostos, mas tiveram uma excelente relação. Eu acho que agora, com a eleição, a relação entre os dois presidentes vai melhorar muito, né? Porque o presidente Bolsonaro tinha uma boa relação com o Trump, mas deixou de ter uma relação com o Biden. Agora não, agora haverá um entendimento inicial entre os dois governos. E isso vai facilitar, a posição do Lula vai ser facilitada pela mudança na posição em relação à Amazônia, a política ambiental, que é uma das prioridades do governo Biden. Então, eu acho que o comércio está crescendo entre os dois países. Eu acho que a relação política, diplomática, por causa da mudança em relação à Amazônia, vai melhorar muito. Eu acho que não vai haver, eu não vejo nenhum problema inicial dos dois governos, inclusive porque o próprio presidente Biden, em relação a essa divisão do mundo, né, que ele está propondo entre democracia e autocracia, o próprio presidente Biden declarou que não vai exigir lealdade, não vai pedir que ninguém escolha lado. Eu acho que para o Brasil isso facilita, porque na minha visão a melhor posição para o Brasil é se manter equidistante dos Estados Unidos e da China nessa nova divisão do mundo. Rubens, aproveitando essa relação Brasil e Estados Unidos, há pautas hoje no legislativo americano que são caras ao Brasil, portanto, há um interesse do Brasil também nessa redefinição do Congresso americano? Olha, eu acho que com a maioria dos republicanos na Câmara, certos temas importantes para o Biden vão ficar ameaçados. Eu me refiro a dois, pelo menos, né? A questão ambiental, não sei se os republicanos vão manter o apoio às medidas que o Biden vai ter que tomar para implementar a lei que foi aprovada, né, com grandes recursos.
e também vai haver um corte nas dotações relacionadas com o apoio americano para a guerra na Ucrânia. Isso pode mudar muito o contexto internacional. Para o Brasil, as duas coisas podem ter consequências, entendeu? Mas é cedo para prever ainda qual o efeito disso sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos. Lorival. É a frase do Kevin McCarthy, que deve se tornar o presidente da Câmara, né, como líder republicano, não vamos dar um cheque em branco mais para a Ucrânia, né? Mas eu queria aproveitar, Rubens, para te perguntar sobre a COP27 e essas propostas que foram apresentadas hoje, né? Indonésia e República Democrática do Congo, propondo para o Brasil formar uma OPEP das florestas tropicais. Os 3 países somados têm mais de 50% das florestas tropicais e a Colômbia apresentou hoje uma proposta de formar um bloco de países amazônicos. Você vê alguma consistência nessas estratégias? Olha, eu acho que sim, viu? Eu não examinei em detalhes isso ainda, mas eu acho que a proposta da Colômbia é importante para ressuscitar o acordo de cooperação da Amazônia. São 8 países, né, fronteiriços do Brasil que têm partes da Amazônia, a maior parte é do Brasil. E há uma ideia do próprio presidente da Colômbia de chamar os Estados Unidos, chamar a OTAN para ajudar. Isso, do ponto de vista do Brasil, é muito complicado, não é? Porque internacionalizaria as negociações da preservação da Amazônia. Então, eu acho que essa proposta de ressuscitar o acordo de cooperação na Amazônia é muito importante. Em relação ao Congo e à Indonésia, eu acho que também essa aproximação é importante, porque o Brasil deixa de ficar sozinho, entendeu? Tanto aqui na região quanto essa associação com a Indonésia e com o Congo facilita para o Brasil. O foco deixa de ser o Brasil somente sobretudo porque o Brasil agora vai mudar de posição, o Brasil pode até liderar tanto o bloco aqui na região quanto esses grandes países de florestas tropicais. Eu acho que são medidas que deveriam ser examinadas com atenção e positivamente pelo futuro governo brasileiro. Rubens, para a gente encerrar, estamos aqui conversando, acompanhando as imagens ao vivo de Los Angeles, eleitores indo às urnas nessa redefinição do Congresso americano, que não deixa de ser um teste de aprovação para Joe Biden, ele que vem acompanhando uma queda nos índices de popularidade nos Estados Unidos, exatamente às vésperas dessas eleições. O resultado das urnas será, Rubens, um ponto de largada para a corrida pela Casa Branca em 2024? Se os republicanos ganharem, eu acho que sim, porque no dia 15, o presidente Trump, o ex-presidente Trump já anunciou que vai dar boas notícias para o povo americano. Eu interpretei isso como, do ponto de vista dele, o lançamento da candidatura dele. Então, vão ser 2 anos muito difíceis com um presidente lame duck, como se diz lá, né? O presidente que perde os seus poderes, e uma alternativa viva, muito vocal, com a divisão do país, né? Radicalizado. Nós estamos vendo aí os debates, né, durante a campanha eleitoral para governador, para o Senado, para a Câmara, a questão das fake news americanas, a questão da violência, do porte de armas, enfim. Você, examinando a política americana e essas eleições americanas, você vê muita similaridade com o que está ocorrendo aqui no Brasil. É muito interessante você ver isso. Agora, eu acho que a política americana, se os republicanos ganharem, vai entrar numa era de incerteza muito grande e até uma radicalização com os seguidores radicais do Trump exercendo uma ação muito forte, talvez violenta, em algumas partes do território americano. Rubens Barbosa, diplomata e ex-embaixador do Brasil em Washington, conversando aqui conosco no Jornal da CNN. Mais uma vez, muito obrigada, embaixador.
Obrigado, boa noite, Carol, boa noite, Lorival. Boa noite. E Lorival, até já.